Hoje a gente está aqui com o Gustavo, que é uma pessoa super inspiradora. E aí ele veio contar um pouco da história dele para inspirar mais pessoas, enfim. Gustavo, obrigada por ter vindo. Eba. E aí eu queria que você contasse um pouco do seu momento de despertar. Do momento que você trabalhava na multinacional e aí que você virou e falou, hã? Sabe? Tipo, e aí? Tá. Eu acho que a gente não tem um momento de despertar na vida, assim, quando de repente tudo muda. Acho que são vários momentos, assim, que você vai se dando conta de que aquilo que você está fazendo não está fazendo tanto sentido. E eu me lembro de ter um primeiro, que foi quando eu estava trabalhando na multinacional, então foi em 2008 isso, tinha 24 anos, e eu sempre tentei de alguma forma me enquadrar, sabe? Eu sempre quis pertencer, quis ser igual às outras pessoas. E eu escolhi fazer administração, eu achava que eu queria ser um executivo de multinacional, que eu queria viajar a trabalho, que eu queria ter os benefícios de uma grande marca, que eu queria ser um diretor, ser expatriado, todas essas coisas assim. E eu comecei a conquistar isso à medida que eu ia sendo promovido na minha carreira, à medida que eu ia tendo oportunidades no mundo corporativo. E aí com 24 anos eu vi que não estava fazendo tanto sentido para mim. Que aquilo que eu achava que deveria me trazer felicidade, trazia felicidade por alguns meses, assim, por 2 meses. Depois no terceiro mês eu já não aguentava mais e queria largar tudo. E aquilo foi se repetindo algumas vezes. E eu falei, cara, será que é isso que eu quero mesmo? E eu comecei a me questionar. E aí começa a vir aquele vazio de dentro, assim, de você falar, cara, não está fazendo muito sentido, eu não acho que é bem assim. Eu decidi que eu deveria largar o mundo corporativo e eu pedi demissão. E aí quando eu pedi demissão foi quando eu comecei a me abrir para uma outra forma de viver, né? Legal. Isso é uma das coisas que eu acho interessante nesses processos, é que algumas pessoas estão passando por esse mesmo período de transição, né? E elas estão muito bem na carreira delas, assim, elas estão super bem em multinacionais, trabalhando bem, ganhando um salário ótimo, e alguma coisa dentro não faz sentido. Então, o se escutar nesse momento talvez um desses despertar, sabe? Você fala assim, ops, aí tipo, você começa segunda-feira e fala, ai, pode chegar sexta-feira logo. Sim, é o bem pra quem, né? Tá tudo bem pra quem? Normalmente tá bem pros outros, que estão te vendo de fora, achando que você tá super bem sucedido, que você tá com uma vida boa, que tá tudo certo, que tá tudo caminhando perfeitamente. Só que dentro ali você sente que não é bem assim. Aí tem o padrão do tá bem também, né? Porque a gente, de alguma forma, na educação, a gente ia até a 8ª série, depois terceiro colegial, aí a gente entrava na faculdade, aí a gente entrava numa grande empresa e a gente fazia carreira. Então, de certa forma, estar seguindo isso, né? Passou pela faculdade de administração, e aí você entrou numa empresa, então você estava seguindo um caminho, né? Então tá tudo bem, esse é o caminho. Aí você fala, acho que não. Então isso é muito interessante. É o caminho da normalidade, né? De você seguir uma vida normal. Só que eu acho que todo mundo dentro tem uma vozinha que, assim, que fica tentando falar e a gente não escuta, mas que está sempre te dando alguma ideia do que fazer, está sempre gritando, não é bem por aí, você está sempre ouvindo. Doente. O corpo começa a falar, então, só que a gente aprendeu a não escutar isso, a gente desaprendeu a escutar, na verdade, né? Acho que quando a gente é criança a gente escuta e quando a gente começa a entrar na adolescência, na vida adulta, você para de escutar isso. E está sempre querendo te dizer. Então, aparentemente pode estar tudo bem, você pode estar bem para as outras pessoas, mas dentro você sente aquele vazio, sente aquele desespero de não querer fazer aquilo que você está fazendo e de querer poder fazer alguma coisa diferente. E desse pulo para a carreira, enfim, para começar a escrever ou recomeçar a escrever, o que aconteceu para que você se conectasse com a escrita? Tá, acho que a primeira coisa que aconteceu foi depois que eu saí do mundo corporativo, eu comecei a ler. Eu entrei num período de autoconhecimento e eu não sabia o que eu queria. Sabático, né? Porque eu não sabia o que eu queria, assim. Eu sabia que eu não queria trabalhar mais no mundo corporativo, mas eu não sabia se eu ia fazer uma outra faculdade, se eu ia começar a empreender, eu não sabia nada, eu estava perdido. E eu falei, bom, já que eu estou perdido, eu preciso ler algumas coisas. E eu comecei a ler. Primeiro eu tentei ler livros de administração e economia, que era o que eu sabia, assim, e depois eu achei que eu poderia ler livros do vestibular, mas era o que eu conhecia, livros de economia e administração, livros para o vestibular. Eu falei, não quero ler nada disso. E aí comecei a ver que tinha outras literaturas para ler, e o que me chamou muita atenção foram os livros de espiritualidade. Eu comecei a ler e eu comecei a ver que fazia muito sentido. Eu começava a ler e falava, cara, eu acredito em tudo isso que está sendo dito, eu acredito que a vida é mais do que eu vivo. Acredito que tem alguma coisa maior por trás de tudo isso e eu quero entender como funciona. E quando eu me lancei a tentar entender como as coisas funcionavam, eu comecei a fazer meditação, comecei a fazer yoga
E a minha vida começou a mudar, assim, porque eu comecei a encontrar uma paz, assim, sabe, de caramba. Dentro de você. Eu comecei a sentir uma plenitude. E eu falei, cara, é isso, entendi, já sei, então tem essa coisa maior aqui, eu preciso entender isso. Mas eu já entendi, agora eu quero aplicar. E aí, depois desse período de ler, fiquei 5 meses praticamente só lendo livros todos os dias. Eu lia 2, 3 livros por semana. E fazendo meditação, e fazendo yoga. Fazendo yoga. Tava com uma vida muito tranquila, né? Porque eu entrei num período de introspecção, de olhar para dentro, de ler livros também, e uma vida muito calma, né? Não tinha muitos desafios quando você está só em casa lendo livros, né? Eu estava sentindo falta do desafio. Mas tem o desafio de você com você mesmo. Mas assim, quando você não tem coisas externas te pressionando, fica muito fácil, né? Então eu sentia falta de alguma coisa, e eu falei, tem que fazer alguma coisa a mais, eu preciso trabalhar. E eu comecei a empreender. Então depois desse período eu comecei a empreender, eu passei por alguns negócios diferentes e cada negócio me trazia desafios e aprendizados. E aí minha vida tomou uma outra dinâmica, né? Porque tudo aquilo que eu achava que eu sabia sobre a vida, no empreendedorismo ele me mostrava que era o contrário, sabe? Me dava muito contraste de, é só eu pensar o que eu quero, eu crio a minha realidade, mas eu não estou conseguindo criar a realidade da forma como eu quero. Eu acho que eu sei como a vida funciona, mas na prática as respostas são outras. Então, eu muitas vezes me desconectava de tudo isso, esquecia que existia toda essa parte de espiritualidade, esquecia que existia algo maior, e eu só trabalhava. Startup, saiu dessa coisa da espiritualidade, do sonhar. Eu sempre fui meio workaholic, né? Sempre tive uma pegada muito workaholic de trabalhar muito, acordar cedo, dormir tarde, porque eu achava que a vida era assim, que era o esforço, que tinha que dar duro, que nada vem fácil. Que não tinha fluxo, que era tudo nem se me falassem o que era fluxo há algum tempo atrás, eu nem ia entrar na minha cabeça, né? Não ia fazer sentido nenhum. Então eu entrei nesse período, eu tive vários aprendizados, eu comecei um negócio achando que era o que eu queria fazer da vida, que era ter um quiosque na praia. Depois eu vi que não era isso, que a felicidade não estava na beira do mar, não estava em vender coco na praia, né? Que não era dessa forma. Eu vi que eu não sabia nada de empreendedorismo e que eu tinha que me reinventar. Na época eu era um bom funcionário do mundo corporativo, que eu seria um bom empreendedor, então eu comecei a aprender isso. Depois eu montei uma outra empresa na área de saúde, pelo desafio do empreendedorismo, pelo desafio do trabalho, mas era uma coisa que não me trazia realização, que não me dava tesão de viver. E eu vi que eu não queria aquilo, eu larguei esse negócio que eu consegui fazer, ter um sucesso em termos de crescimento, a empresa cresceu, tinha equipe, tinha funcionários, estava sempre crescendo todo ano. E para montar um negócio que eu achava que fosse me trazer mais realização, que era na área de alimentação saudável, com nutrição. Tinha propósito? Tinha propósito, era uma coisa que eu gostava. Só que eu não consegui fazer aquilo funcionar da forma como eu tinha conseguido com a outra empresa. E aí eu tive que questionar de novo tudo que eu vinha fazendo. E aí a parte da escrita, em qual momento que ela entra? Porque você tem um texto chamado Algo de Grandioso Acontecendo no Mundo, que foi um texto onde você ficou conhecido para a maioria das pessoas, e tem o seu livro, enfim. Mas foi esse texto que todo mundo conhece, Gustavo Dali. Você já escrevia antes? Eu sempre tive a escrita como válvula de escape. Acho que desde pequeno eu gostava de escrever. Então eu ia bem nas aulas de redação, eu tinha um caderno onde eu anotava algumas coisas, onde eu escrevia alguns pensamentos e tal. E aí depois eu tive um hiato de um período sem escrever absolutamente nada. E quando surgiram os blogs, eu comecei a criar os meus próprios blogs e aí eu comecei a escrever. Você escrevia sobre o que antes? Sobre a vida. Sobre a vida. Sobre a vida. Eu tinha um blog que chamava Blogando Sobre a Vida. Boa. E aí eu escrevia sobre coisas aleatórias que eu tinha vontade. E aquilo era a minha forma de tentar entender um pouco do que estava acontecendo comigo, dentro de mim, de ordenar os meus pensamentos e tal. Então aquilo foi um exercício, né? Foi uma preparação para o que eu faço hoje, eu acho. Então eu comecei a exercitar, escrever sobre coisas aleatórias. O simples ato de tirar da cabeça e colocar no papel. Aí você consegue se entender melhor. Então eu comecei a praticar isso, tive alguns blogs e comecei a tornar isso um hábito. E aí foi melhorando, né? Minha escrita foi melhorando. E aí, em 2015, quando eu cheguei num ponto de desespero interno pessoal, onde a minha vida não estava dando certo, onde eu perdi tudo que eu tinha, onde eu perdi todo o meu dinheiro, eu comecei a ver que... Não estava dando certo. Num caminho... Sim, mas sim. Mas estava, te fez chegar onde você chegou, então estava dando certo. Não dando certo da forma como eu tinha imaginado e como eu gostaria, né? Mas hoje eu sei que deu certo porque eu tive que passar por isso para estar onde eu estou. Foi fundamental, foi um capítulo da minha vida que eu tive que viver. Se me perguntarem se eu gostaria de viver tudo da mesma forma, eu não gostaria. Mas eu agradeço por tudo que eu passei e
e eu honro todo esse meu passado porque eu sei que foi muito importante e eu só consegui chegar onde eu estou hoje, eu só consigo fazer o que eu estou fazendo pelo que eu vivenciei. Mas foi um período onde eu estava com muito desespero, né? Eu estava me sentindo muito mal, estava com a autoestima muito baixa, estava sentindo que não era aquilo que eu deveria estar fazendo, que não era daquela forma, e eu achava que tinha que ser de um outro jeito que eu não conseguia implementar. E aí eu, de alguma maneira, me entreguei, falei, cara, não entendo mais nada da vida, não sei como as coisas funcionam, não está dando certo. Entregou o controle. Não está dando certo o que eu faço, e eu me entreguei. Eu falei, cara, tô precisando de ajuda. E eu pedi ajuda para uma galera. Falei, galera, me ajuda aí porque tá difícil aqui, eu não tô conseguindo. E aí, nesse processo, eu comecei a escrever. E aí, me veio o livro Uns Dias de Despertar. Então, durante 11 dias, eu ia escrevendo. O livro veio antes do texto? Veio antes do texto. Antes do texto. Então, no livro, eu comecei a me conectar com uma sabedoria que tinha dentro de mim já. Que eu nem sabia que era possível acessar. Mas que eu sinto que cada um dentro de si já tem todas as respostas que precisa. A gente não precisa perguntar para as outras pessoas, não precisa buscar nos livros, você pergunta para você mesmo. E hoje eu aprendi a fazer esse exercício de perguntar para mim mesmo. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me conectar com uma coisa maior. E eu comecei a entender mais como essas coisas funcionavam e vivenciar na prática o que é acessar esse conhecimento, o que é acessar essa sabedoria. E aí, como num passe de mágica, a minha vida começou a se transformar. Porque eu comecei a encarar todos os meus medos de frente, eu comecei a fazer as coisas que eu tinha medo de fazer, ter as conversas difíceis que eu estava evitando, comecei a me desapegar de muita coisa que eu achava que eu tinha. Minha vida foi uma revolução, assim, durante esse período. Eu escrevi um livro... 11 dias. Sim, eu escrevi o livro 11 Dias de Despertar, e depois eu comecei a receber mensagem de pessoas que estavam tendo contato com esse livro, que eu comecei a compartilhar na internet, pessoas dizendo que o livro estava transformando a vida delas, que elas estavam mudando. E desde então minha vida começou a mudar muito. E eu comecei a ter coragem para viver a vida que eu sempre tive vontade de viver. Para fazer as coisas que eu, no fundo, acreditava, mas achava que não era possível. Porque eu não era ninguém, porque eu tinha que ser alguém na vida, ou porque era utópico o modelo que eu imaginava, né? Então, quando eu comecei a viver a vida da forma como eu acreditava, como vinha de dentro, e confiar que de alguma maneira as coisas iam encaixar, as coisas começaram a se encaixar. E aí foram dezenas, centenas de sincronicidades acontecendo o tempo inteiro, e hoje eu sinto que eu vivo uma vida de muita magia, assim, com muita sincronicidade acontecendo o tempo inteiro. Eu queria que você contasse também um pouco da história do fluxo do livro, sabe? De como é fluido quando as coisas têm que acontecer. Isso eu acho de uma riqueza absurda, assim, porque às vezes a gente fica querendo muito uma coisa que aconteça e a gente vai... E não está acontecendo, e você não para analisar por que não está acontecendo, né? E o teu livro, da forma como ele aconteceu, é uma prova, tipo, de que estava no caminho certo, assim como é o texto, que tem essa coisa desse olhar abundante para o mundo, né? No momento onde a gente está falando tanto de crise e de escassez, enfim. Eu tinha a ideia de que para escrever um livro você tem que se dedicar e separar muito tempo da sua vida para escrever um livro. Então eu achava que isso ia acontecer. Viajar, alugar uma casa. Que eu ia alugar uma cabana nos Alpes suíços, aí lá eu ia me isolar do mundo, ia entrar nas minhas pesquisas, ia escrever tudo, e depois de alguns meses eu ia descer com o livro pronto, né? E eu escrevi o livro em menos de 12 dias, em 12 dias na verdade, em menos de 2 semanas. Então eu vi que era muito mais fácil porque eu simplesmente deixei sair aquilo que já estava dentro. E as coisas acontecem com muito mais naturalidade quando você deixa simplesmente fluir, quando você não se coloca no caminho. Então eu comecei a escrever e eu falei, cara, tô ficando louco, eu tô escrevendo um livro onde eu tô conversando comigo mesmo, o que é isso? Tá? Mas eu falei, cara, eu tô lendo aqui e tá fazendo sentido, eu vou continuar. E aí eu continuei, eu me entreguei para esse processo. E aí fluiu, e foi tipo fluindo muito fácil, assim. Eu simplesmente sentava, abria o computador, escrevia e vinha, o livro assim vinha e ele fluía. E eu entendi que a vida tem que ser dessa forma, né? Que a vida não foi feita para ser difícil como a gente acha, nada tem que dar muito trabalho, não tem que ser, se está difícil está errado, eu acredito hoje, né? Então, E dele para impressão também tem fluxo, né? Isso também foi interessante. Sim, quando eu publiquei o livro na internet, então era um PDF que eu disponibilizei para as pessoas, em algumas semanas foram algumas milhares de pessoas que fizeram o download do livro e começaram a me mandar mensagem dizendo que o livro estava mudando a vida delas, estava transformando elas. E eu falei, bom, então se isso tá reverberando tanto, né, eu vou levar para as editoras, eles vão querer publicar, certeza. Entrei em contato com algumas 6 ou 7 editoras que eu achava que iam disputar a tapa o meu livro, né, porque ele era muito bom. E aí a maioria não deu resposta.
Algumas diziam que, eu falei com meu amigo que é o dono da editora, mas ele está viajando, ele só volta daqui 40 dias, ou a pessoa que é responsável, ela está afastada. Não consigo me dar resposta. Uma editora me deu a resposta, disse que gostou muito do livro e queria publicar, só que como eu era um autor novo que ninguém conhecia, eu tinha que pagar 15 mil reais. Eu falei, será que é assim, né? Será que vou ter que, de novo, conseguir um jeito de conseguir esse dinheiro para publicar nesse esforço? Eu falei, não, acho que não. Eu vou deixar, acho que não é a hora de publicar o livro, eu vou dar um passo para trás. Deixei ele lá, só como um PDF na internet. E aí passaram 2 semanas, uma pessoa me adicionou no Facebook e perguntou se eu já tinha uma editora. Eu falei que não, e ela me conectou com o pessoal, com o Rodrigo da Ideia Editora. E aí me conectou na segunda, na quinta-feira eu tomei um café com ele, e na segunda seguinte estava com um contrato assinado de publicação do livro, com eles bancando a publicação. Isso é o fluxo. Você não precisa ficar batendo na porta de várias, negociando e indo. As coisas acontecem. Eu acho isso super inspirador, assim, porque tem os dois, assim, tem o fato de o que você quer, né? Então tá muito claro, quero lançar este livro, é claro. Mas não bater eu quero que seja desse caminho, vai ser desse jeito. Mas ao mesmo tempo também você não ficou parado esperando. Então primeiro você também fez o fluxo acontecer, fez a energia acontecer. Aí você falou com várias pessoas que não aconteceu nada, e aí veio por um outro caminho que você não esperava. Sim. Você tem que se lançar em movimento, tem que estar sempre em movimento, né? O universo em movimento, então as coisas estão sempre se movimentando. Então você não pode ficar parado, esperando que as coisas aconteçam, mentalizando e fazendo as suas visualizações, ouvindo áudios para você pensar positivo. Você tem que estar sempre fazendo coisas. Então você vai se movimentando, mas também sabendo que não é você que controla tudo. E acho que esse é o meu maior desafio. Até hoje eu sinto isso, que eu tenho uma mente ainda muito controladora, de achar que as coisas têm que ser dessa forma. Afinal de contas, eu fiz administração de empresas, né? Então eu fui treinado e doutrinado para poder planejar as coisas, para que as coisas saiam da forma como eu estabeleci, com as metas que eu estabeleci e tal. Mas não é assim que funciona. Então, quando você começa a mudar essa forma de viver e você começa a confiar mais, você vai abrindo espaço para acontecerem coisas meio que inesperadas. E é nessas coisas inesperadas que a vida fica legal. Aí que as coisas começam a fazer mais sentido, né? E aí dá mais gosto de viver. Hoje eu penso assim, eu mal posso esperar para acordar para ver o que vai acontecer, porque eu não sei o que o dia de amanhã me reserva, eu não sei o que hoje à tarde vai me reservar, hoje à noite vai me reservar, sabe? Está sempre mudando o tempo inteiro. E é legal você esperar por isso, porque o universo está sempre conspirando, né? Sempre movimentando, colocando coisas, desafios, obstáculos e coisas legais também o tempo inteiro. Os desafios são legais também, mas tem aquelas coisas que são mais fáceis, que também dá gosto de viver, né? Legal, ótimo. Adorei conversar com você, foi um prazer enorme. Acho que vai inspirar um monte de gente. Vamos começar a pensar. Essa coisa que você falou de saber que você tem essa coisa do controle, eu acho que a gente tem mesmo que olhar para os nossos dragões, assim, porque isso facilita muito saber. Até como não meu dragão, de repente, o maior, né? Mas o dragão de hoje. Então, hoje eu estou ansiosa e esse é o meu maior dragão. E saber lidar com isso, isso é de uma riqueza absurda. E olhar para o fluxo e das coisas que acontecem na vida e que deixam a vida assim, mais facinha. Sim. Acho que quando a gente se abre para um novo olhar, uma nova forma de viver, você consegue ver que tem muito mais coisa além daquele mundinho que você já conhece. Que existe o universo é infinito, então pode acontecer qualquer coisa. Só que a gente se limitou a pensar e se condicionou a pensar que essa pode acontecer de uma única forma. Mas quando você se abre, você vê que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que pode acontecer e tem muita magia espalhada por aí. Muita magia. É isso. Obrigada. Obrigada. Agradeço. Mesmo. Foi uma delícia. É isso.